O Coutinho mandou aqui, e aí esticando, perguntando também já sobre Fernando Diniz, que você falou do Diniz. O Coutinho perguntou aqui, um treinador deve seguir à risca suas convicções ou tem que adaptá-las em relação ao seu elenco? Eu sei que você, Guto, é um técnico que já variou esquema tático aí em vários clubes. Você já chegou a dizer em entrevista que não tem um estilo bem definido. Então eu quero te perguntar dentro disso, o que você acha sobre isso? E se você acha que o Diniz, talvez o principal erro dele seja não mudar mesmo e não variar muitas vezes o estilo de jogo dele, independente do time que ele esteja. A primeira coisa é que, desculpe, você está colocando o Diniz um rótulo. Sim. Se você visse como jogava o Diniz há 6, 7 anos atrás e como ele joga hoje, você entendeu o que eu estou falando e você vai falar, olha, estou cometendo um erro. Sim. Ele já mudou muito em relação ao estilo de trabalho dele. Tá? Então, eu começo a responder por aí, em relação ao Diniz. Eu acho que isso é a principal resposta, né? Ele não é exatamente isso. Depois, a outra pergunta que estava embutida... Ele perguntou se, dentro disso, né, se você acha que o técnico tem que variar conforme cada time que ele jogar, de acordo com os jogadores, ou se ele deve seguir à risca todas as suas convicções, modelo de jogo. Quanto à questão de convicções, né, se ele chegar para trabalhar no lugar que ele não tem as peças e ele não mudar em relação ao modelo de trabalho dele, fatalmente ele vai estar no risco do insucesso. Não tem por onde fugir. Né? Se tem que ser servido batata frita e todo mundo aparece com cenoura, não adianta fritar cenoura que não vai dar resultado. Não tem como. Você tem que ter jogo de cintura, né? Para que você possa tirar o melhor. Né? Agora, quando você chega na construção de uma equipe, aí é diferente. E eu acho que o principal fator é você contratar o treinador que consiga estar mais próximo das peças que você tem. Antigamente, era o treinador responsável pelas contratações. Hoje, cada vez menos hoje é o treinador. E dentro dos clubes, muitas vezes ele é peitado pelos responsáveis pela captação, porque ele acha que a avaliação não é exatamente aquela. E muitas vezes, quem está responsável pela captação só enxerga o jogador como uma ilha. Sim. E não ele conectado com as peças que estão em volta dele. Se ele consegue impulsionar as peças que estão em volta dele, e as peças que estão em volta dele se consegue impulsionar as qualidades dele. Cercear as dificuldades e impulsionar as qualidades. Então, não consegue observar a conexão daquele jogador que ele está oferecendo dentro do grupo que ele tem. E isso é primordial para o sucesso do jogador e da equipe. Só mais uma coisinha em relação aos treinadores brasileiros. Está acontecendo uma coisa que ela é muito perigosa para o futebol brasileiro. Que ela vai fazer com que o futebol brasileiro perca totalmente a sua identidade. Porque as mais variadas safras de treinadores brasileiros, ano após ano, vem perdendo o mercado. Como é que se forma um treinador? Exatamente igual como se forma um jogador, trabalhando. Perfeito. Se esse treinador não tem oportunidade de trabalhar em níveis mais altos e mais difíceis, como é que ele vai ter a condição de amadurecer o suficiente para estar à frente das grandes equipes? Ele não tem oportunidades. Perfeito. Aí tem alguns profissionais do nível de André Jardini,
Um dos maiores da história do América do México. Entre outros tantos que saem, outros que me foge a memória agora, que saem e conquistam sucesso lá fora. Autuori, Filipão. Em outros momentos. Sim. Né? Sim. Mas aí era um momento que esses caras já saíram pronto para esses mercados. Eu estou falando de profissionais que saíram jovens, né? em formação para outros mercados e se formaram, estão amadurecendo nesses outros mercados. Perfeito. Chegando num nível de excelência diferenciado em outros mercados.